Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Nosso assunto é a CPI da Covid. Orengo, a gente começa pelo depoente de hoje, que é o ex-secretário executivo do Pazuello, ou com as repercussões a respeito do segundo depoimento de Marcelo Queiroga? Você escolhe, Orengo. Bom dia. Muito bom dia, Megali, Sheila Carla, bom dia a todos. Já vamos com hoje, Megali, porque logo mais começa um novo depoimento, que é de Elcio Franco, secretário executivo da gestão de Eduardo Pazuello. E por que esse depoimento é considerado importante, Megali? Porque ele tocava ali realmente as decisões do Ministério, era aquele executor de decisões, né? E vai ser muito cobrado, por exemplo, sobre os atrasos nas respostas àquelas ofertas feitas por laboratórios, principalmente a Pfizer, que encaminhava aqueles e-mails não eram respondidos. A CPI já levantou aqui que foram mais de 50 e-mails que foram encaminhados com uma dificuldade muito grande de respostas do governo brasileiro no momento que o mundo todo corria atrás de vacina ou de fechamento de contratos para arrumar um lugar na fila ali, né, quando as vacinas ficassem prontas. Então, isso vai ser muito discutido no depoimento de hoje. O próprio Elcio Franco, né, já deu aí respostas dizendo que teve um problema lá de vírus no computador, que não conseguiu abrir arquivos anexos das propostas que chegaram da Pfizer. Ele vai ter que explicar direitinho que história é essa do vírus, por que teve dificuldade em responder, né? Então, é alguém que é considerado aqui como um depoimento importante para aquele relatório final, para apontar a linha do tempo. E vai ser muito questionado também a respeito dessa história do gabinete paralelo, chamado pelos senadores, pelo menos a maioria da CPI, e já entende que existia um processo de aconselhamento paralelo do presidente, né, que não seguia o Ministério da Saúde, e isso vai ser colocado para ele também responder. Agora, sobre esse assunto, foi um ponto crucial aí do depoimento de ontem, Megali, que a gente viu o ministro Marcelo Queiroga voltando à CPI para responder principalmente sobre a autonomia ou não que ele tem no Ministério. Por exemplo, para indicações, né, para confirmações de cargos, como de Luana Araújo. E ele respondeu que tem essa autonomia, mas não tem uma carta branca lá do presidente. Vamos ouvir aí a participação de Marcelo Queiroga voltando à CPI. Não há restrição nenhuma. Eu exerço as minhas funções de ministro conforme prevê a legislação brasileira. Se o presidente não estiver satisfeito com o meu trabalho, é muito simples. Ele me exonera. E eu vou agradecer ao presidente a confiança que teve em mim. Então, por exemplo, o presidente lhe garantiu a prerrogativa de constituir sua equipe técnica. O presidente me deu autonomia para eu conduzir o Ministério da Saúde. Isso não significa uma carta branca para fazer tudo que quer. Não existe isso. O regime é presidencialista. Até o momento, não houve nenhum ponto que me fizesse sentir desprestigiado à frente do Ministério da Saúde. Se isso acontecer, se eu achar que não posso trabalhar e cumprir a minha missão, eu vou agradecer a Sua Excelência e volto para o meu estado, senador. E aí a gente vê uma mudança, inclusive, Megali, de posição do ministro, né? Essa foi uma alteração aí de postura em relação ao primeiro depoimento dele, quando ele disse que tinha lá, e foi o entendimento da maioria da CPI, de que teve lá um impasse na Casa Civil, a falta de chancela, né, de decisão do governo federal, ou do Palácio Planalto, ou Casa Civil, para confirmar o nome de Luana Araújo à frente desse posto que é estratégico, que é da Secretaria de Combate à Pandemia, né? Aquela infectologista que esteve na CPI fez duras críticas ao chamado tratamento precoce, aqueles medicamentos, né? Então, o que o ministro falou dessa vez é o seguinte, que foi uma decisão política, mas foi dele. Ele teve a decisão de não chancelar o nome dela, porque na avaliação dele não teria a harmonia desejada ali no Ministério. Agora, ele teve que responder também, e foi um momento de constrangimento, né, sobre as posturas do presidente, porque ele, desde que chegou ao Ministério, pede lá para que as pessoas cumpram as medidas, os protocolos sanitários, uso de máscara, evitar aglomeração, e o presidente está indo lá, manifestações, está gerando aglomerações, e ele foi muito questionado também sobre isso. Não me compete julgar os atos do presidente da República. Mas não é julgar, é orientar. Eu já falei com o presidente da República. Vossa Excelência não orienta? É evidente que sim, senador. É evidente que sim. Mas isso é um ato individual, senador. As imagens, elas falam por si só. Eu estou aqui como ministro da Saúde para ajudar o meu país. É esse o meu objetivo. E não vou fazer juízo de valor a respeito da conduta do presidente da República. Mas não é juízo de valor. Vossa Excelência não orienta a não descumprir essas recomendações pelo mau exemplo que já informei a Vossa Excelência, da República já informei a Vossa Excelência que já conversei com o presidente sobre esse assunto.
Eu sou ministro da Saúde, eu não sou um censor do presidente da República. Eu faço parte de um governo. É uma situação delicada, Megali, que a gente já viu em outras oportunidades. São subordinados do presidente que são cobrados por atitudes do presidente. E aí resta saber também qual é o efeito prático disso. É claro que tem um interesse político de criar ali constrangimentos e uma instabilidade, né, de criticar de uma forma terceirizada ali o presidente, mas a CPI não pode perder o objetivo final, que é apontar possíveis irregularidades, né? Tem linhas claras de investigação, como atraso de vacinas, o próprio uso dos medicamentos, e também a questão de Manaus, né? Se realmente começar a apostar muito em questões laterais como essa, perde um pouco o foco. A grande discussão agora é se a CPI vai terminar o trabalho naquele prazo de 3 meses, porque pode ser prorrogada, e aí corre o risco de se arrastar, né? Porque já começa a se arrastar, as coisas começam a se repetir, o ministro voltou à CPI, teve que responder as mesmas perguntas, né? Então essa questão aí do foco é crucial para os próximos dias aí da CPI. Orengo, eu acho que você foi na mosca agora. A CPI está perdendo muito tempo com questões laterais que podem até ter um efeito educativo, até de entretenimento, eventualmente, né? A gente brinca que a gente faz pipoca para ver a CPI, que tá melhor que Big Brother. Então as pessoas podem descobrir coisas que não sabiam, mas esse deveria ser um efeito colateral da CPI. A CPI tem que se concentrar em descobrir atos do governo que vão contra o Código Penal, para que faça um relatório sólido, um relatório com estofo, com substância. Você fica 3 horas discutindo se a doutora Luana foi dispensada por ordem do Bolsonaro ou por decisão do Queiroga, é uma questão lateral, porque pode demonstrar uma incompetência, um governo caótico, mas não tem nada ali que agrida o Código Penal. Não tem nenhum crime em você dispensar alguém 10 dias depois de convocá-la. É uma demonstração de um governo que não funciona, disfuncional, mas não tem crime aí. Então, não é esse o objetivo central da CPI. Quando eu critiquei, na semana passada, o senador Otto Alencar por fazer aquela sabatina, com um tom bastante agressivo com a doutora Nise Yamaguchi, era isso que eu estava dizendo. Eu não preciso que a Nise Yamaguchi seja exposta como uma má médica, porque eu sei que ela é má médica, ela recomenda cloroquina. Então, ela acreditar, ela ser uma grande profissional, uma má profissional, pode ter um caráter educativo para a gente saber que tipo de pessoa está aconselhando o presidente, mas não infringe o Código Penal, e é isso que importa. Esse deveria ser o foco da CPI, para que a gente tenha um relatório consistente e tenha elementos para pressionar o Procurador-Geral da República, o Ministério Público, para que façam alguma coisa daquele relatório. Caso contrário, o Aras vai pegar aquele relatório e vai engavetá-lo. E a gente vai lembrar da CPI da Covid como a CPI da lacração. É isso. Rodrigo Orengo volta com algo a acrescentar aí, Orengo? Esse é o ponto central, Megali, porque tem que lembrar sempre que o trabalho da CPI é concluído, mas aí tem a parte que em tese é mais importante, é o encaminhamento daqueles indícios, daquelas sugestões de indiciamento, porque a CPI não pode indiciar, apesar de ter muitos poderes até para quebrar sigilo, essa é uma discussão para os próximos dias, mas ao fim dos trabalhos, encaminha lá as sugestões de indiciamentos, né, e dá indícios para o Ministério Público prosseguir as investigações, com as investigações. A gente viu isso, por exemplo, naquela CPI do Mensalão, eram 2 naquela época, dos Correios, a CPI do Fim do Mundo, e realmente teve efeito prático. De lá para cá, as CPIs acabaram em pizza, né? E é um risco que essa CPI corre aí, se realmente se perder muito nessa guerra de narrativas, briga política. E eu coloco nessa categoria também o discurso que a Cátia Abreu fez, muito incisivo, pro Ernesto Araújo. Pô, aquilo lava a alma de todo mundo. A Cátia Abreu falou aquilo que eu gostaria de falar na cara do... Mas não é para isso que a CPI serve. Para que efeito prático teve aquilo, a não ser da gente falar, é isso aí, falou umas verdades na cara dele. Não, isso aí a gente pode fazer em outras ocasiões, em sessões do Congresso, nas redes sociais, em discursos 1000. A CPI tem um prazo curto, é um trabalho de tiro curto, e se a gente não tiver foco, a gente se perde nessas questões laterais, que é o que eu tenho a impressão que está acontecendo nessa CPI da Covid. Aguardemos então o depoimento de hoje. Orengo, bom trabalho para você, até amanhã. Até amanhã, valeu!